Muito bem, vamos lá para mais uma aula, tá bom? É uma aula sobre autorresponsabilidade, né? Menos vitimismo e mais protagonismo. Quantas relações não estão indo ladeira abaixo hoje porque ninguém quer fazer nada? O homem coloca a culpa na mulher, né? E a mulher coloca a culpa no homem. Isso é uma postura de vítima, né? Eu não faço isso porque o meu marido age assim comigo, né? Eu sou dependente emocional, eu não posso ir embora da relação, eu não posso fazer mais porque eu tenho uma filha pequena para cuidar, né? Porque eu sou sozinha, porque eu não tenho a minha família, eu não tenho mais a minha mãe. Isso é uma postura totalmente de vítima, sabe por quê? Porque por mais duro que isso pareça, né? Ninguém no planeta Terra tá nem aí para você, né? As pessoas elas são ativas para ouvir a sua história, né, para querer um burburinho, para querer ver o circo pegando fogo. Mas quando é para estender a mão para te ajudar, que realmente pode fazer algo por você, as pessoas não estão nem aí. Então de nada adianta você falar, você reclamar, sendo que o cenário não vai mudar enquanto você botar a mão na massa, né? É muito comum, né, esse lance de eu tenho filha pequena, eu sou dependente emocional, não tenho para onde ir, não tenho emprego, por isso eu continuo na bosta que a minha relação tá, né? Mas imagina só se você ressignificar isso. Justamente porque você tem filha pequena, você não tem para onde ir, você não está sendo amada, você não está sendo cuidada, por isso você tem que dar a volta por cima e sair daquela situação. Para você transbordar na sua filha, para você começar a se preencher por dentro. Então, a vida te retribuir com algo melhor. Lembra da aula do preenchimento? Lembra da aula do transbordo? É justamente isso. Enquanto você vai se colocando, sabe, se penalizando, se fechando para as pessoas ter pena de você, nada, absolutamente nada vai acontecer na sua vida, né? Uma coisa que a gente aqui, eu e a Luana, a gente tinha muito isso lá atrás. Eu não consigo fazer isso. Mas é porque tá difícil, mais isso. Cara, e hoje, quando eu olho para ela, tomando muitas das vezes mais decisão do que eu em determinadas situações, né? Cara, eu fico chocado porque morreu aquela vítima e nasceu um protagonista, né? O protagonista, ele tá sempre disposto a resolver. A vítima quer sempre alguém para passar a mão na cabeça dela, para sentir pena. Você não é digno de pena, tá bom? Porque o resultado que você tem hoje é fruto da semente que você plantou. Mas eu tô numa relação com alguém que não presta, que é alguém que me bate, que é alguém que me agride. Como que eu não sou digno de pena? Você não é, porque você só tá aonde você se meteu, aonde você se colocou, tá bom? As pessoas só fazem com você o que você dá permissão a elas. Eu tenho certeza, né, que a maioria das pessoas que falam que é dependente emocional, que não tem força para sair da relação, se você chegar na casa dessas pessoas, elas não vão estar acorrentadas lá, elas não vão estar, sabe, com uma arma apontada na cabeça delas. Elas simplesmente se fecham, se encolhem e espera alguém ir lá mudar aquela realidade, espera alguém de fora ter pena. Você não precisa de pena, você não é digna de pena. Lembra na aula da autoimagem que a gente falou, você é uma força de Deus, você já foi amada por Ele, né? Alguém deu a vida para você vir ao mundo, independente da sua religião, é isso que eu acredito, né? Que Jesus, ele carimbou o nosso passe para a gente ser livre, para a gente viver abundantemente. E isso teve custo, isso teve um preço até mesmo de sangue, né? E para hoje você achar que você é digna de pena, né, que você é digna de alguém fazer o que quer, o que bem entende com você, cara, isso é muito errado e muito triste também, porque famílias vão sendo criadas em cima dessa linhagem. E lembra da aula do transbordo? Você não está completa, você não transborda nos seus filhos. Se os seus filhos também não tiverem esse amor de vocês, eles vão fazer isso com as próximas gerações. E se colocar como vítima é impossível, é contra a lei do transbordo, porque você não tem o que transbordar. E você está sempre esperando que alguém preencha você, você está sempre culpando alguém e você mesmo esquece do seu poder, né? Por que é muito comum, por exemplo, você é uma mulher, né? Parece que eu estou falando só com mulheres aqui nessa aula, mas é muito mais comum, né? Você vê uma mulher no papel de vítima do que um homem. Um homem, geralmente, ele tem outro nome para essa postura. É irresponsável, é um moleque. E quando você tá nessa postura de vítima, às vezes alguém vem e te dá atenção e fica com pena de você, só que essa pessoa vai embora e a sua situação continua a mesma, né? O seu marido não precisa ter pena de você. Eu, como seu conselheiro, como seu mentor, não preciso ter pena de você, né? Eu preciso ter orgulho de você. Eu preciso ter um brilho no olho ao te olhar e falar, caramba, ela se colocou como protagonista
e saiu daquela situação. Caramba, aquele cara ali deu a volta por cima, independente das dificuldades, e deu a volta por cima também. Isso aconteceu na minha vida. Eu me lembro de uns 3 anos atrás, e eu já morava aqui nos Estados Unidos, só que eu não tinha grana pra nada, entendeu? E eu queria contratar um processo de coach, né? Não sei se você sabe, mas eu já estudei com o Tony Robbins várias vezes, eu já fiz parte da equipe dele, eu já fiz um processo de coaching com uma coach da equipe dele também. E nesse processo eu não tinha grana pra nada. Eu me colocar como vítima naquela situação não ia fazer ninguém pagar o processo para mim, porque eu queria me desenvolver, né? O desenvolvimento para mim estava acima de tudo, porque se eu me desenvolvo e cresço, eu sou capaz de desenvolver e crescer a minha relação. Se eu me comporto daquela forma onde eu me fecho para minha autorresponsabilidade, cara, ninguém vai fazer nada por mim. Pelo contrário, as pessoas ainda vão falar que eu sou um coitadinho, que eu botei minha mulher em risco, que eu não sou capaz de cuidar dos meus filhos. Então, para que eu fiz o cacete do filho? E então, isso não precisa acontecer. E daí, nessa época, eu me lembro que eu me submeti a trabalhos como de lavar prato em restaurante, a cortar gramas, para pagar esse processo, né? E quando esse coach soube dessa história toda, ele teve mais admiração por mim. Ele não ficou com pena de mim, que eu tinha que trabalhar quase de madrugada e o dia inteiro pesado, cortando grão, para pagar aquele processo. Se ele tivesse pena, a minha transformação não tinha acontecido, porque ele ia ficar passando a mão na minha cabeça. Ele teve orgulho. Então, qual que é a forma que ele me retribuiu? Aquele protagonismo que eu fiz naquela época. Ele me deu mais tempo do que era o combinado. Por exemplo, se a sessão era 15 minutos, era 30 minutos, ela me dava 45, ela me dava 1 hora, porque ela via que aquilo valia a pena. Porque eu estava numa postura de quem saiu de onde não tinha nada, fez acontecer, pagou aquele programa e estava se empenhando. Eu queria aprender, né? A gente fazia sessões no domingo, né? Por que eu estou listando esse exemplo específico? Porque, principalmente quando demanda dinheiro, quando sai do seu bolso o dinheiro, é aí que as pessoas não estão nem aí para você mesmo, né? As pessoas podem até te dar um pouquinho de tempo e te ouvir, porque elas são curiosas, tá bom? Isso aí é um gatilho que existe nas pessoas, gatilho da curiosidade. Todo mundo quer saber do seu sofrimento, todo mundo quer saber quem morreu, todo mundo quer saber a tragédia que aconteceu. Mas quando existe uma transferência, principalmente de dinheiro, essa pessoa precisa te ouvir e transferir dinheiro para você. Dificilmente alguém vai botar a mão no bolso, né, para tratar uma ferida sua. As pessoas são só curiosas, entendeu? E quando essa pessoa, né, essa coach viu que eu fiz todo aquele movimento, eu meti a mão no bolso e naquela época o valor do meu aluguel era equivalente ao valor da mensalidade daquele programa, daquele processo de coach. Era caríssimo, era quase $2.000 todos os meses, entendeu? E eu me dediquei, cara, e eu fui lá fora, eu busquei esse dinheiro, e eu paguei, e eu ia nas sessões, e eu me desafiava, e eu me esforçava. Então, como forma de retribuição do universo para alguém que se esforçou, para alguém que não deixou sua condição entrar na frente da sua decisão, no meu caso, cara, ele colocou pessoas que estavam contribuindo mais do que precisavam, ele colocou pessoas que estavam transbordando na minha vida. No caso do coach, era me dando mais tempo, era pegando mais na minha mão, porque naquele momento eu precisava, eu estava com um desafio no meu casamento, na minha família, estava vindo o meu filho, né? Minha mulher estava grávida, cara, eu não tinha grana para nada, entendeu? Então, se eu me colocasse como vítima, nada ia acontecer, talvez eu nem estava mais casado hoje, para você entender como que é forte isso, né? Mas quando você bate no seu peito, você vê que tem alguém dependendo de você ali, dependendo no bom sentido, né? Alguém que te admira, alguém que quer crescer junto com você, cara, você precisa dar os seus pulos. A sua condição, ela não vai mudar, entendeu? Só vai mudar quando você bater na mesa e fazer diferente. Isso exige coragem. E isso exige apoio, talvez, incentivo. O incentivo você tem aqui, o apoio você tem aqui, a comunidade você tem aqui para mostrar que você não está sozinho, que você não está sozinha. Mas a essência mesmo é você fazer esse movimento, é você fazer algo a mais, entendeu? Você continuar fazendo o que você já faz só vai te deixar no mesmo lugar. Quando você se coloca como protagonista da sua vida, você atrai pessoas boas, você atrai pessoas que querem contribuir na sua vida também, você atrai olhares admiradores, você não atrai olhar de pena. A pior coisa do planeta Terra é alguém te olhar com pena, entendeu? Você não precisa disso. Você está hoje vivendo isso, vivendo esse papel, mas você não é esse papel, entendeu? Você não veio no mundo para isso. Você se olhar com essa força, né? Você se olhar
que tudo está ao seu alcance, tudo está ao seu redor, você tem todas as ferramentas que precisa, você tem a internet a seu favor, né? Você tem tudo, exatamente tudo que você precisa para você tomar a sua decisão, para você sair desse papel de vitimista, né, e entrar num papel de protagonista, né? Começa olhando diferente para si mesmo, começa olhando sua filha, seu filho diferente, começa olhando ao seu redor e sentindo uma ira dessa situação, entendeu? Cara, não dá para fazer mais isso, não dá para continuar nessa casa, não dá para continuar com esse salário, cara, não dá pra gente continuar tendo uma relação assim, fazendo sexo assim mal feito. Vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar regra aqui na parede, entendeu? Aqui mesmo do meu lado tem um quadro gigantesco com algumas tarefas que a gente tem. Ali no corredor na minha frente tem 5 papéis colados com a regra de cada um aqui na nossa casa. Entendeu? Cara, você não fica perdido, você sabe o que você precisa fazer. Quando você se coloca como vítima nessa situação, aqui em casa especificamente, quando você tem esse framework para seguir, cara, a gente fala, cara, isso é a regra, vai lá, você consegue fazer e tal. Só que quando a pessoa fica como vítima, ela não vai sair do lugar e as pessoas ao redor não sentem prazer em ajudar. Então o que eu quero que você entenda é que o papel de vítima não é seu, não é para você, porque você está assistindo essa aula aqui. Né? Deixa para quem não está assistindo essa aula tomar esse papel. O seu papel é de protagonismo, o seu papel é de construção, o seu papel é de guiar quem está com você na direção de um caminho melhor, de um relacionamento melhor. E as vítimas, desculpa, mas ela não consegue fazer isso. Elas vivem uma vida cinza, uma vida sem graça, uma vida baseada na condição. E qual que é a condição? Nunca é a que elas criam, é que alguém impõe para elas. Começa a tomar as rédeas da sua vida hoje mesmo, tá bom? Sendo mais protagonista e nunca mais se colocar como vítima. Você é responsável pelo resultado que você tem hoje. Você está o tempo todo plantando para colher lá na frente, né? O que você está colhendo hoje, você não plantou antes, você plantou um ano atrás. E o que você vai colher daqui a um ano não vai ser o que você vai plantar daqui a um ano, é o que você começa a plantar hoje. E a partir dessa aula, a partir desse programa, você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você precisa agir diferente para colher os resultados diferentes.